Esse vídeo é muito bacana porque esse é o vídeo que a gente vai desabafar, a gente vai conversar sobre as nossas leituras. Já peço pra você desabafar aqui nos comentários o que vocês andaram lendo ultimamente. Gostaram, não gostaram? Leram coisas novas? Bora conversar. Eu vou começar pelos quadrinhos. De setembro pra cá, eu peguei 2 volumes desse mangá que é o Vagabond. Ele é do Takehiro Inoue. Ele fala da história de um samurai famoso aí, que é o Musashi. Tem até livro que ficou também famoso sobre ele. A jornada do Takezo, que tem esse nome até ele virar o Miyamoto Musashi, ele começa depois da batalha de Kiligahara, em que ele e o amigo Matahashi saem vivos de uma batalha muito sangrenta que aconteceu no Japão. Uma das coisas boas desse mangá é que, pra gente entrar, eu particularmente não tenho muitos conhecimentos da cultura japonesa, e o mangá oferece pra gente um dicionário no final, um glossário que explica muitas coisas que são citadas durante a história. E depois que ele sai dessa batalha de Kiligahara, no primeiro volume a gente tem o que acontece com ele. Ele é muito bom no que ele faz, ele tem essa coisa de ser ainda... Ele ainda é aqui selvagem. Eu gostei muito selvagem no sentido de que todo mundo que chega perto dele, ele não quer nem saber, ele mata. Porque ele se sente ameaçado, ele tá ainda traumatizado com a guerra. Eu amei demais esse segundo volume aqui, porque ele trata do assunto exatamente do instinto do ser humano, assim. E já começa a entrar naquela filosofia que eu tenho expectativas que eu vou acompanhar, em que é o treinamento de um samurai que foi o samurai primeiro, que é o Musashi, de que trabalha a questão da mente e do desenvolvimento espiritual além do corpo. E aqui a gente já começa a ver isso na história, porque o Takezo, ele tá... todo mundo quer pegar ele nessa aldeia de que ele é originário, acham que ele tem a ver com o sumiço do Matahashi e tal. E o Takezo, ele é muito violento. E aqui a gente vai ver como que talvez muitas pessoas, a força física para uma pessoa dessas às vezes não é suficiente para capturá-lo. Já no volume 3, eu fiquei um pouco decepcionada, porque tem um gap na história. O Takezo já tá aqui indo, ele já se apresenta até como Miyamoto Musashi, ele vai pra Kyoto ou Tóquio, e ele vai pra uma escola assim de guerreiros se apresentar por lá. Eu não entendi muito não sei se vai voltar no tempo ainda, né, esse gap da história. E também achei que ficou um pouco enrolado aqui. Ele fica tentando conhecer as pessoas dessa escola, desse local. Gostei do assunto da guerreira mulher, em que talvez aí o corpo... Aqui a gente também tem uma coisa que o corpo, a força, o tamanho do corpo pode... E a gente vê em vários filmes isso, né? Que o tamanho do corpo pode não ser importante para uma batalha, e sim o jeito que ele se move. E a gente tem isso também em A Guerra dos Tronos, que tá tendo vídeos de análise aqui de 15 em 15 dias, todos os domingos. Eu vou dar uma notícia aqui que eu acho que ninguém deve saber. Eu li A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Bolland. Tá, a ironia foi porque já tem aí 4 vídeos pra você que leu assistir. Você que não leu e não quer pegar spoiler, tem 2 vídeos só pra vocês. Eu amei demais essa HQ. Que coisa espetacular é essa história da origem do Coringa. Eu amei o filme também. Gente do céu, quem diria que o diretor de Se Beber Não Case fosse fazer um filme tão excepcional? E eu acho que pela quantidade de vídeos nem precisa mais eu falar nada da história, né? Vale muito a pena. Eu fiquei triste porque eu tava até com vontade de fazer sorteio. Ano passado até fiz da Piada Mortal, mas ela tá esgotada, que pena. Mas é isso, tomara que volte para as livrarias pra gente poder comprar. Me avisa aqui também desses livros
que eu tô e dessas HQs que eu tô falando. Se vocês têm vontade de ler alguma, mas não pode comprar, deixa aqui seu comentário, porque eu gosto muito de organizar sorteios aqui no canal Comparando Livros, e você pode ganhar um desses livros de graça. Ganhar de graça, claro, ganhar de graça. Eu quero falar de um livro que demorou um tempo para ler, mas é porque esse é um livro bem, assim, ele cheio de informações e de temas assim complexos e bem interessantes, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Ele fala sobre a questão dessa indústria da beleza e da ditadura imposta na beleza e no corpo das mulheres. Eu gostei demais. A gente, muitas vezes, mesmo até pensando no feminismo, na independência, e às vezes a gente não para pensar também na diferença de independência e autonomia. E ainda que essa independência econômica aconteça, será que a gente não fica preso a outras coisas? E nesse caso aqui, a beleza. E uma das melhores coisas desse livro foi perceber, ela fundamenta muitos dados que ela está apresentando, tem alguns exageros, mas assim, o que eu mais gostei foi ter tido assim uma epifania assim do que ela fala, de que eu não tinha me tocado de como que a construção da importância da beleza na mulher, ela foi aumentando inversamente proporcional, não, diretamente proporcional, isso é coisa de exatas, mas diretamente proporcional ao aumento da independência. Então, quanto mais a mulher vai aumentando a sua independência econômica nesse mundo capitalista, foi se criando uma série de exigências de forma cultural. É por isso que aí o que é mito? O que é um mito? O mito é uma tradição oral, algo que traz uma relevância para a cabeça das pessoas, né? Para passar uma mensagem para as pessoas. Então, por que existe um modelo a ser atingido muito mais forte na questão das mulheres? E aí eu li um dos livros que virou o livro da minha vida, né? Virou um dos livros da minha vida, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Essa história esplêndida que trata do tema do racismo. Ela é muito conhecida, é uma história narrada por uma menina, cerca de 10 anos ela tem, mais ou menos. Ela é a Scott, e o que todo mundo conhece mesmo é que o olhar da Scott diante do pai que vai defender, ele é um advogado e vai defender um negro que é acusado injustamente de estupro. E essa história, para mim, ela teve uma repercussão assim ainda maior do que o tema do racismo, que é um dos meus temas preferidos na literatura, e que ela pode expandir ainda mais, porque eu não sabia todos os conteúdos que a gente está acostumado a ver. Eu ainda quero ver o filme com Gregory Peck lá, mas todo o conteúdo que a gente está acostumado a ver do Sol é para Todos tá bem focado nesse tema do racismo, que é brilhantemente narrado pela autora. Mas eu pude descobrir uma aula de educação de filhos, uma aula de educação de crianças, especialmente mulheres. E é um tema que eu vou trazer no vídeo que vai ao ar mais adiante aí no canal. Se você tem interesse, fica ligadinho aí, ativa o sininho que fica aqui embaixo, vê se você está inscrito para você acompanhar, porque eu pude ver nessa leitura algo mais ainda do tema do racismo, e vale muito a pena a gente poder conversar sobre isso também, no poder da educação de crianças, especialmente em cidades, bairros aí. A gente tem aqui o sul dos Estados Unidos, mas isso pode ser levado para diversos lugares e que tenha culturas diferentes também. Um grupo de rapazes com 2 amigos se casam com mulheres que eles nunca conheceram. Eles vão participar lá de uma missão humanitária, e o negócio é se casar com essas mulheres para que elas possam fugir do nazismo da Europa, e aí depois eles vão se divorciar. O Zev e o Yakov participam dessa missão humanitária, mas aí o Yakov, que é um homem ordinário, ele fica obcecado pela beleza da moça que ele se casou, e aí ele decide que não, ele não vai se divorciar. Então eles ficam lá na região da Palestina, que
só pode ter divórcio se os dois concordarem com isso, e eles são obrigados a ficar casados. Essa história é um plot, assim, incrível, e eu amei quando eu ouvi esse plot lá no canal da Nath, que é o Redemunhando, e eu adquiri o livro e fui ler, gostei bastante, que é Uma Noite Markovitch, da escritora israelense Ayelet Gunda Goshen. Um jeito de contar histórias diferentes, são personagens, assim, multidimensionais, são personagens que não são maniqueístas de jeito nenhum, não são totalmente bons, totalmente ruins. Eu acho que é um estudo, talvez aí, parece que a escritora é psicóloga, eu tava lendo alguma coisa sobre isso, e ela gosta de tratar sob o ponto de vista mais psicológico das pessoas. Como a narrativa dela não... assim, eu tive um pouco de dificuldade por conta disso. Ela não tem um jeito de escrever parecido com o que eu estava acostumada a ler, então algumas coisas são até repetitivas, mas assim, a trajetória desses personagens, e a gente leva um tempo e já vai entendendo, assim, sem conseguir prever o que eles são capazes de fazer. Eles podem soar um clichê, mas eles não são, desses personagens, assim, de se o mulherengo do Zeev, por exemplo, ele vai ter o tempo todo, ele tem arco em que ele vai surpreender a gente pelas atitudes que ele vai tomar. De uma certa forma, ele tem uma mulher que ele tem uma admiração. Então os caminhos dos personagens são bem, assim, previsíveis. Eu gostei bastante. Já não gostei tanto, assim, do As Boas Mulheres da China, da Shi Han. Eu já estava com vontade de ler esse livro há um tempo. Eu tenho uma relação com ele, porque foi um livro que eu tentei ler lá na minha adolescência e não consegui. E é uma jornalista que vai contar várias histórias de mulheres que ela entrevistou para um programa de televisão que ela apresentava lá na China. São histórias pesadíssimas. Esse livro, acho que tem muitos gatilhos. Eu acho interessante realmente saber muitas dessas histórias, mas eu tenho, assim, problemas com essa coisa do fetiche, do drama e da realidade, assim. Então por isso que eu não me sinto bem quando eu faço, assim, essas leituras. Eu gosto de conhecer diversos dramas, mas tem alguns que eu fico assim, meu Deus, eu fico me perguntando para que eu fui ler isso. Mas enfim, eu acho que é um estilo, é uma denúncia. São livros reportagem que são muito importantes para a nossa literatura. Já o Mulherzinhas já é o oposto, assim, também, que às vezes não precisa ser tanto pra mim também. Um livro muito florzinha, mas é um livro muito, muito mais gostoso, assim, de ler. Ele é um livro que paira, assim, a coisa da moralidade. É um romance de época. A gente tem aí 4 irmãs, que são a Jo, a Meg, a Beth e a Amy. Elas convivem nessa família juntas. Elas estão passando da infância até a juventude. Então é um estilo romance de formação, mas ele tem um tom de fábula, porque cada dia elas vivem uma aventura. A família delas, elas perderam, elas tinham status social e a família ficou pobre, então a família vive com recursos mais privados, e o pai das meninas foi para a guerra civil, a mesma guerra lá de O Vento Levou, a Guerra de Secessão, e elas ficam ali com a mãe, numa vizinhança. Então a gente tem muito, assim, aquela coisa dos costumes da época, e essas meninas têm personalidades diferentes. O bom desse livro é a gente acompanhar elas amadurecendo e elas trabalhando o tempo todo com os seus defeitos. A mãe tenta educá-las de um jeito bem Walt Disney, sabe? Você tem que ser uma pessoa melhor. É muito fofinho. Então, esse livro é da literatura infantil nos Estados Unidos. Aqui, parece que ele é considerado uma literatura jovem adulto, ou até adulto. O que é estranho, porque eu acho que esse livro, ele tem um tom mais de uma literatura infantil, infanto-juvenil mesmo. Ele é bem arrumadinho, bonitinho, com lições de moral bem explicadinhas no final. Eu lembrei do He-Man,
Só que aqui, como a gente vai falar um pouco mais agora feminista, eu vou falar da She-Ra. Então no final de cada capítulo é tudo repetido, muito nos diálogos, o que elas aprenderam, e uma história muito gostosa de se ler. Bem, e eu voltei a Hogwarts com Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu estou lendo Harry Potter pela primeira vez. A partir daqui eu não assisti ao filme e eu não assisti ainda quando eu tô gravando esse vídeo, então o livro foi todo uma surpresa. Mas o Enigma do Príncipe parece que acontece com todo mundo, e eu também fui uma delas, que o Enigma do Príncipe de todos foi o livro que eu menos gostei. Eu achei um livro mais amarrado das coisas caminharem. Em compensação, quando esse livro acerta, ele acerta muito bem, porque ele faz aquela coisa da gente descobrir o passado do Lord Voldemort, o passado também um pouco do Snape aí, e eu gostei muito dessa parte. Eu amei a família do Lord Voldemort, a semelhança que tem na família que ele é criado, a família toda disfuncional, e o Harry também é criado nessa família. Então a J.K. Rowling, ela manda muito bem quando ela tá querendo focar num desenvolvimento de personagem, que é o Tom Riddle, que melhor que o Voldemort é o Tom Riddle. É esse menino que vai pegando a vaidade e a maldade dentro dele, e toda a origem dele também. E que massa, né? Que ele... Eu não sou xiita de Harry Potter, eu não sou da geração Harry Potter. Então eu não tinha lembrado, na verdade eu tinha lido, mas eu não tinha lembrado que o Tom Riddle tinha origem mestiça também, tinha origem de trouxa com bruxo. Puxa, eu não tinha lembrado isso. Eu achei muito legal isso também, deles terem assim uma jornada semelhante. Só que o Harry, ele vai tendo as escolhas. Ele é talvez aí tem uma personalidade diferente, ele vai tendo escolhas diferentes na vida dele. Então, gente, agora como tudo eu tô na vibe Coringa e tal, esse livro dialoga muito com a Piada Mortal, sério, porque assim como o Batman e o Coringa tem essa origem parecida também, né? O Batman já não é tão assim parecida, mas como que você pode pegar a mesma coisa, mesmo fato acontece com você e acontece com outra pessoa parecida com você, e você pode escolher diferente daquela outra pessoa, né? Eu acho que, eu não sei se aí a gente vem para aquela discussão se Rousseau ou Hobbes. Eu acho que eu comecei muito a minha vida, na minha juventude, o Rousseau, né? Que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Mas eu sou assim, o Hobbes mais, né? O lobo é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, mas a gente tem o poder de escolha. A gente pode fazer, a gente pode estar atento a ser uma pessoa melhor, que é também aqui, ó, a mulherzinha fala isso. Todo dia a gente tem que pensar como a gente pode ser uma pessoa melhor, como a gente pode vencer aquele nosso defeito, aquilo que tá dentro da gente, mas a gente pode estar atento para desviar da maldade, das coisas ruins, pra gente poder, né, crescer com a nossa história. E a gente cresce com a nossa história lendo livros, né? A gente cresce, é o lema do canal, ler histórias para entender a nossa história. Então é isso, essas foram as leituras recentes que eu fiz. Me contem as leituras de vocês, que eu vou adorar conversar aqui nos comentários.